Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e vou falar sobre preposições e conjunções. Esses dois grupos de palavras são palavras chamadas de invariáveis, palavras que não sofrem flexão de gênero ou de número. Vamos começar com as preposições. As preposições unem palavras dentro de uma oração, sendo que uma depende da outra. Então, por exemplo, gosto de chocolate. Essa frase sem a preposição ficaria estranha, parece que não faz muito sentido. Gosto chocolate, confio você. Porque esses verbos pedem uma preposição. Então a preposição é obrigatória na composição dessas frases. E às vezes a preposição muda até o significado. Falei com ele, falei sobre ele. Uma coisa é você falar com alguém, outra coisa é você falar sobre alguém. Então a preposição une palavras dentro de uma oração, trazendo também um significado. Então ela é dotada de significado. A gente considera algumas preposições como sendo essenciais, as mais comuns e as mais usadas. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as preposições essenciais. É importante saber as preposições para depois, na composição das orações, das frases, você usar adequadamente os verbos. Então, saber qual tipo de preposição que os verbos ou as palavras que precisam de complemento, como substantivo, vão exigir uma preposição adequada. Nós podemos fazer combinações e contrações. É quando você relaciona a preposição com um artigo. Por exemplo, no caso da combinação, não tem perda fonética. Então eu tenho a preposição a e o artigo o. Isso vai virar ao. Fui ao shopping. Não tem nenhuma perda fonética, o som continua o mesmo das duas vogais presentes. Na contração, você tem uma perda fonética. Então, de mais a vira da. Em mais o vira no. A mais a vira a com crase. Então, esses casos nós chamamos de contrações. Você pode unir as preposições aos artigos ou até mesmo a outros pronomes. Deste, neste, numa. Existem várias possibilidades de contrações. Nós chamamos de locução prepositiva quando a preposição vem acompanhada de mais de uma palavra. Então, ao lado de, em cima de, embaixo de, são preposições também que são chamadas de locuções prepositivas por ter mais de uma palavra. As conjunções são muito parecidas com as preposições porque elas também servem para unir, só que no caso é a oração. Ela une uma oração a outra dentro de um texto e também tem valor de significado. Nas conjunções coordenativas, a gente tem orações independentes. Estudar é legal, é uma oração que faz sentido, que está completa. Cansa muito, é outra oração completa. O mas une essas duas orações e traz um significado de oposição. Estudar é legal, mas cansa muito. Então essas são conjunções coordenativas. Mas, porém, contudo, todavia, portanto, logo, pois, são todas conjunções coordenativas. A subordinativa, ela une orações que são dependentes, orações que não estão completas sintaticamente. Eu sei é a oração principal, ela não faz sentido sozinha. Eu sei o que você vai me ajudar. Então eu tenho uma conjunção que introduz uma oração subordinada. Por isso ela é uma conjunção subordinativa e é integrante. No caso da adverbial, diga que eu liguei até é uma oração independente, mas quando ele chegar em casa, não é. É uma oração que precisa de outra, é subordinada também. No caso das subordinativas adverbiais, elas indicam circunstâncias. Pode ser circunstância de tempo, de causa, consequência, finalidade, e aí as conjunções vão se relacionar a isso. Quando, por exemplo, é uma circunstância de tempo. Se fosse de condição, usaria o ser,
né? Se ele chegar em casa, diga que eu liguei. Se fosse de causa, você poderia usar uma vez que, visto que, consequência, tanto que, tal que. Então as conjunções estão intimamente ligadas com o significado. Tanto as preposições como as conjunções são super importantes para organizar o texto e trazer sentido também. Se você não usa as conjunções, o sentido talvez não fique tão claro. Se essas orações fossem unidas apenas por vírgulas ou por ponto final, elas não teriam o mesmo sentido que elas têm usando as conjunções. Certo? É isso, muito obrigada e até a próxima.